O Senhor tem uma palavra para ministrar nos nossos corações nessa manhã. Quem está preparado? Eu estou preparado também porque eu preciso muito receber a palavra do Senhor, para que minha vida cada vez mais venha se alinhar àquilo que Ele sonhou para a minha vida. Amém? Qual está o nível de expectativa no coraçãozinho de vocês de receber a palavra hoje? Amém? Está bem animado, não está? Tá bem animado. Qual que é o tema que está no boletim da palavra lá em cima? Proteção total e real. Sabe, os discípulos de Jesus caminharam com ele por 3 anos e meio, aproximadamente. E eles viram Jesus fazer, eles foram desafiados, eles caminharam com Jesus, eles abriram mão de tudo aquilo que eles faziam, e eles vinham vendo todos os milagres que o Senhor fazia, tudo aquilo que o Senhor tinha determinado, tudo aquilo que era ministrado, eles iam recebendo, e chegou num ponto que eles foram tendo o caráter dele transformado, e eles foram imitando as condutas do Senhor. E um período o Senhor fez, e eles viram como fazia. Depois o Senhor fez junto com eles, e depois o Senhor os enviou para que eles pudessem fazer as mesmas coisas. Só que chegou num momento em que Jesus foi retirado. E Jesus já tinha avisado que ele ia ser retirado, que ele ia morrer, que o templo ia ser destruído e ia ser reestabelecido em 3 dias. E eles não entendiam isso. Eles estavam avisados de tudo o que ia acontecer, mas eles não estavam preparados para tamanha perda. Enquanto eles estavam caminhando com Jesus, eles se sentiam protegidos. Eles estavam juntos com o Mestre. Eles estavam juntos com o Mestre. Quando nós chegamos a Jesus, nós fomos lembrados, alguém ministrou a palavra para a gente, chega num ponto que a gente, tem uma expressão que a gente fala, aceitar Jesus, né? Vale lembrar que Jesus é o Senhor, né? Eu que aceitei que Ele seja o Senhor da minha vida, né? Então, porque para o ímpio, para quem serve ao Senhor, para quem não serve ao Senhor, Jesus é Senhor. Não importa, eu vou aceitar Jesus, vou dar uma chance para Jesus. Não. Eu vou aceitar que Ele venha ser o Senhor da minha vida e vou me submeter ao senhorio dEle. E nesse período que eles andaram com Jesus, eles estavam cobertos, estavam bem. Só que chegou num ponto, quando Jesus foi retirado, o que eles fizeram? Em muito pouco tempo eles olharam para trás. Nós, igreja, estamos aqui dentro, nós recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos o desafio do Senhor. E às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente acha que tem que acontecer. Por mais que já esteja estabelecido na palavra que muitas coisas vão acontecer, nós não estamos preparados. Nós estamos preparados para que as coisas aconteçam de acordo com o meu conceito, com o nosso conceito. E quando não acontece dessa forma, eu me frustro. E muitas vezes eu olho para trás. E eu saio debaixo da proteção que o Senhor tem para a minha vida. Então essa palavra é uma palavra que vai nos lembrar o que eu preciso fazer para continuar sempre estando debaixo da proteção total e real do nosso Deus. Porque por mais que eu tenha habilidades, condições, que eu não precise de ninguém, que eu ache que eu não preciso de ninguém, eu tenho que ter uma dependência completa e total do Senhor Jesus. Porque quando eu me afasto da presença dEle, automaticamente eu começo a me sentir sem proteção. Foi assim que os discípulos se sentiram. Eles se sentiram desprotegidos por estar longe do Mestre. Pelo Mestre que estava com eles, que pregava, que ensinava, ter sido levado. E começa nesse momento a surgir várias dúvidas no coração deles. Eles voltam a pescar e se distanciam. Mas existe um caminho para que a gente possa aprender e receber de Deus, para que a gente fique sempre debaixo da proteção do Altíssimo. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. E em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Naquele momento, o que os discípulos precisavam ter era fé em tudo aquilo que já havia sido ministrado para a vida deles. Então, em momentos de dificuldades, o que a gente precisa ter é fé. É ter certeza do que o que está escrito na palavra vale e tem valor na minha vida. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, eu vou
exercitar a minha fé e vou receber do Senhor o conforto e o consolo, porque Ele é Pai, Ele quer me proteger, Ele quer me levar para um nível mais alto, mas Ele quer que eu esteja debaixo da proteção dEle. E quando se sai debaixo da proteção do Senhor, o que vem na nossa mente é as circunstâncias desse mundo caído, e é triste. E o Senhor tem para a gente proteção total e real. Amém? O versículo base que está aí no boletim de vocês é Salmo 91, 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Esse salmo, os estudiosos dizem que foi escrito por Moisés, tem outros que dizem que foi escrito por Davi. Pode ter sido escrito por Asaf, não importa. Foi escrito por um homem de Deus que passou por muita luta. Se for Moisés ou foi Davi, eles passaram por diversas lutas, caíram na carne, tiveram consequência do pecado, mas eles cumpriram a missão até o fim. Davi errou, prostituiu, teve uma consequência na casa dele, mas ele continuou, teve a consequência, se arrependeu depois, que foi exortado veementemente, mas cumpriu o propósito. Moisés, da mesma forma, tinha uma missão, cumpriu a missão dele, mas por não ter santificado a Deus e ter ferido a rocha, ele não entrou em Canaã, mas o discípulo dele entrou, mas ele cumpriu a missão. Existe essa missão nas nossas vidas. Então, que no momento de aflição, no momento de luta, no momento em que a gente acha, poxa, estava caminhando tão bem até aqui, por que parou? Eu vou olhar para trás? Se eu olho para trás, aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, o Senhor não tem prazer neles. Mas, por um outro lado, aquele que persiste exercitando a fé, o Senhor fala que ele se agrada daquele que tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a ele. Então, diante das circunstâncias que eles passaram, o salmista passou, eles perseveraram e eles ainda lembravam aonde que era o esconderijo do Altíssimo. Amém? Vamos ler o salmo completo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem é esse Ele? Esse Ele, na Bíblia, está com letra minúscula. Então, o que vai me livrar é o esconderijo do Altíssimo. É o Senhor. Mas esse Ele aqui está ligado ao esconderijo do Altíssimo. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que é uma doença altamente contagiosa. Cobrir-te-á com suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Quem sabe o que é pavês? Sem ser aquela sobremesa que eu adoro. Não é, não. Pavês, né? Eu acho que o nome do doce veio por causa disso também, porque tem uma capa por cima do pavê. Então, pavês é um grande escudo também, né? Então, são palavras similares, né? Pavês é um grande escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que guardem todos os seus caminhos. E eles, os anjos, te susterão pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, que é a serpente. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará,
e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deus, está aqui a tua palavra, nós nos prostramos diante de ti, nós temos fé em tudo aquilo que o Senhor tem escrito nessa palavra, nós temos a certeza de todas as suas ministrações, de todos os seus planos sobre as nossas vidas. Agora eu clamo que o Senhor traga a nossa memória, que o Senhor traga aos nossos corações, que o Senhor prepare os corações para que a gente possa receber a tua palavra, que ela venha fazer morada nos nossos corações e que nós venhamos poder habitar nesse esconderijo maravilhoso que é debaixo das tuas asas. Ministra aos nossos corações, nós somos dependentes de ti, meu Pai, no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Existe um lugar, existe esse esconderijo é completo, é perfeito, e quem não queria morar nesse lugar? Todos nós queríamos morar nesse lugar, porque ali tem de tudo, ali eu não corro risco nenhum, mas existem condições para que eu possa estar no esconderijo do Altíssimo. Todo reino existem regras, e quando eu me submeto a essas regras, quer dizer que eu faço parte do reino. Como que nós somos reconhecidos? Atualmente na Inglaterra tem um príncipe, e o príncipe Harry, e ele não é ortodoxo. Eles falam que o príncipe, ele não tem muitas características, que ele não anda no cavalo branco. Eu vi até uma matéria ontem, eu acho. Ele anda de uma forma simples, ele se coloca diante dos pobres, ele está à disposição das pessoas, esse é o coração dele. Mas existem regras no reino. E quando eu entendo essas regras, elas passam a fazer parte do meu caráter, tudo que vier da parte de Deus não me é pesado. Tudo que vier da parte de Deus é prazeroso. Eu faço parte desse reino e eu tenho que colaborar para que esse reino cresça. Nós, igreja, pertencemos a esse reino. Tudo que a gente fizer para ele, vai fazer o nome dele ser exaltado, então não é peso, é alegria. Só que, quando eu fico cheio do Márcio mesmo, automaticamente eu começo a me desviar e sair debaixo da proteção do Altíssimo. O sonho de Deus é que nós sempre estivéssemos protegidos por Ele. Mas Ele é um cavaleiro e Ele nos deixou o tal do livre-arbítrio, que a gente vai e a gente faz o que a gente quiser. Ele estabeleceu, meu filho, esse é o caminho, andai por ele. Agora, por onde eu tenho andado, eu tenho me desviado um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, eu posso sair debaixo dessa proteção maravilhosa. Quando eu ver a serpente, eu vou correr, não vou conseguir pisar na cabeça dela. Mas não é isso que Deus tem para a minha vida. Deus falou que nós vamos pisar a cabeça da serpente, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque não existe poder nenhum em mim mesmo, existe poder no Espírito Santo de Deus, existe poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Todo-Poderoso, e todas as vezes que Ele nos der algum poder, vai ser para que o reino dEle seja estabelecido, não para que um homem seja exaltado. A gente vai ver um pouquinho mais disso mais para frente. De fato, a Bíblia nos garante que o Senhor protege os seus. Olha o Salmo 121. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de dia a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Esse versículo que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada de agora e para sempre, nós temos uma história, né, Preta? Quando, não lembro que ano que foi, mas uns 10 anos atrás, nós tivemos não foi antes, foi em 2003, um pouco mais. Nós tivemos uma negativa da imigração. E a coisa quase não acontece. E a gente pensou naquele momento em, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E o Senhor colocou essa palavra no nosso coração. Que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que não ia ser feito segundo a vontade dos homens, segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Se fosse para a gente ter ido, nós teríamos ido. Se fosse para ficar, eu creio que era para ficar, porque nós ficamos, né? Desde 2003. Então, quando a gente consegue exercitar a palavra, ela ministra a nossa alma. Nesse mesmo salmo está falando que o Senhor guardará a nossa alma. Nossa alma é onde ficam as nossas emoções. Nossa alma é onde fica os nossos sentimentos. A nossa alma é onde fica... Sabe quando você está emburrado?
ou você está chateado, você está triste, a alma é a primeira que grita e a primeira que faz a gente tomar iniciativas imediatistas que nos causam um dano grande, um dano terrível, né? Quando a gente está nervoso, já falei algumas vezes, por exemplo, no trânsito, eu estou no trânsito, fico nervoso por um momento, o cara me fecha, eu vou lá, bato no carro do cara. Então, por causa de 30 segundos de nervosismo, depois ainda tem uma corte, tem uma situação, fico com o carro no mecânico, paga a franquia. Então, a alma é a coisa que a gente tem que ministrar, e o Senhor quer guardar a nossa alma. O que eu faço para guardar a minha alma? Eu tenho que me prostrar diante dele, porque as situações pipocam nas nossas vidas o tempo todo, o tempo todo. E a hora que a minha alma grita, eu tenho atitudes imediatistas que me levam para longe da proteção do Altíssimo. Tenho consequência. Quando me arrependo, peço perdão, me prostro diante do Senhor, peço perdão para as pessoas que estão envolvidas, recebo o refrigério, recebo o perdão, mas a consequência é complicada. 30 segundos de nervosismo pode dar 2, 3 meses de problema lá na frente. Aonde eu tenho levado a minha alma? Vou continuar deixando ela debaixo da proteção do Altíssimo. Principalmente os de temperamento mais estourado, igual eu. A gente que tem esse temperamento estourado, rapidamente erra. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não pegue ferramentas carnais e passe a agir. Amém? Jesus nos advertiu em João 16:33 e disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Salmo nos mostra livramentos e promessas. O Salmo nos ensina que há um esconderijo totalmente seguro. Vamos escrever aí no boletim ponto 1. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Isaías 57, versículo 15 diz assim: pois assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aonde que o Senhor habita? Num coração contrito e quebrantado. Num coração onde não há soberba. Num coração onde há sensibilidade. Num coração onde não há autossuficiência. Num coração que se prostra diante dele. Num coração que não está entristecido por uma circunstância que se afasta da presença dele. Naquele coração que, mesmo tendo todas as condições de resolver muitas coisas, se prostra diante dele. Para quê? Para que ele venha habitar. Ele não venha só fazer uma visita, né, Éder? Não, o Éder saiu. Né? Venha habitar. Né? Que ele venha realmente tomar conta dos nossos corações. E nenhuma circunstância venha nos levar para esses lugares complicados. E quando eu falo disso aqui, eu estou falando de 2 pontos. Um é a santificação e o outro é o quebrantamento. E a gente vai andar um pouquinho sobre isso agora. Santificação, que está em Hebreus 12, versículo 14. Só pode ser contrito e quebrantado aquele que se santifica. Em Hebreus 12, 14 diz assim. Bom, vamos ler comigo? Seguir. Ficou bom, mas dá para melhorar. Vamos lá? Tem... Amém. Glória a Deus. Era para ler um versículo, vocês leram, né, 4. Foi muito bom, foi muito bom. Gente, mas vamos entender o que está sendo dito aqui, olha. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
como têm sido os nossos relacionamentos. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse versículo 16 já mexe comigo. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele, Esaú, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Interessante que ele buscou diligentemente com lágrimas, mas não houve arrependimento. Então o que havia ali? Remorso, havia ali aqui uma tristeza por não conseguir ter aquele benefício que já tinha sido estabelecido por ele. Nós sabemos que nós vivemos num mundo caído. Esse mundo não é o cosmos, esse mundo é o Aion, o mundo caído, o mundo que foi entregue nas mãos do inimigo. E que todas as coisas que a gente aprende, até a gente conhecer o Senhor, vieram desse mundo caído, onde o poder da vantagem. No Brasil tem a lei da vantagem. Os mais velhos conhecem a lei de Gerson, né? Lei de levar vantagem em tudo. Esse é o sistema caído. E nossa formação foi feita nesse mundo. Por isso que quando a gente recebe ao Senhor e começa esse processo de santificação, nós temos uma luta grande para abrir mão da lei de Gerson. Para aquele que gosta de fazer negocinho, né? Igual eu gostava de fazer, e já falei aqui, a gente tinha um sistema de transporte internacional de carga alternativo. Esse é o vulgo, né? Mas eu estou falando da parte técnica. Esse é o nome científico. Então, isso já está dentro do nosso caráter. Existe a necessidade de nós nos separarmos de Aion. Existe a necessidade. Nós vivemos hoje no reino do Filho do seu amor. E nós não pertencemos a esse mundo. Vivemos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Quem olhar para nós, o certo é conseguir ver uma característica de Jesus mais do que uma característica do mundo. Se eu me olho no espelho, eu falo, poxa, hoje eu estou parecido mais com quem? Com o mundo, o Aion caído, ou com o mundo novo, a quem eu fui comprado e que foi pago um alto preço pela minha vida. Tem dias, na quarta-feira, eu passei um dia um pouco atribulado, e chegou a noite, nós tínhamos algumas reuniões aqui. Mas eu não via a hora de ir embora, que eu estava impossível, eu não estava me aguentando. Daí se eu fosse lá no espelho, eu falei, rapaz, esse cara está mundano hoje. Então a gente passa por essas coisas, não existe super-homem. Mas a gente tem que cair a consciência, né, e falar, poxa, é melhor eu ir dormir, porque se eu ficar aqui eu vou fazer uma bobagem. Né? Então nós temos que ter cuidado, temos que ter essa sensibilidade. Uma coisa que não aconteceu na vida de Esaú. Esaú abriu mão da primogenitura dele. Ele não tinha ideia do que era isso, ou o meio em que ele vivia não dava tanta importância, mas a primogenitura é uma coisa muito séria. Vale lembrar que tudo que Deus estabelece é bom. A gente vai lá para Gênesis e fala, e criou Deus os céus e a terra, e viu que isso era bom, né? Aí em Gênesis 1:26, né? Daí foi criado o homem. E viu Deus que isso era muito bom. Tudo que ele faz tem um propósito, tem um motivo, tem uma razão. Se ele estabeleceu Esaú para ser o primogênito, a lei da primogenitura no Velho Testamento era o filho que herdava, em caso de morte do pai, em caso de qualquer circunstância, ele passaria a ser praticamente um arrimo de família, aquele que tomava conta da família. Se ele fosse uma pessoa boa, seria um bom arrimo de família. Se ele fosse uma pessoa ruim, ele pegava tudo para ele, porque ele já tinha herança dobrada. O primogênito tinha direito à herança dobrada. O primogênito tinha direito tinha o dever de tomar conta da mãe, dos irmãos, de todos. Ele passava a ser o homem daquela família para dar aquela continuidade. E por um simples prato de comida, quando ele voltou de uma caça, ele trocou a primogenitura dele. Isso está na Bíblia, isso nos tem um ensino muito grande, porque às vezes uma chateação ou alguma coisa que nos oferece lá fora, que parece mais interessante, a gente troca a primogenitura. Em Hebreus, eu creio que é no capítulo 13, diz que nós hoje somos as primícias do Senhor. Jesus era o unigênito do Senhor, passou a ser o primogênito. E hoje nós somos os primogênitos. Em Hebreus diz que lá, que nos céus vai ter lugar para a igreja dos primogênitos. Então, se são vários, não seriam primogênitos, seriam dos irmãos. Nós somos os primogênitos do Senhor. Aqueles que têm que tomar conta
dos outros irmãos. Se ele era o irmão mais velho e ele tinha a primogenitura, na morte do pai, ele tinha que cobrir toda a sua família. E ele abriu mão disso. E nós, como primogênitos, e o Senhor já nos deu essa vida e essa semente que habita em nós, nós temos que tomar conta da vida dos nossos irmãos. Isso era um reflexo de Jesus e isso tem nas nossas vidas. Nós temos que tomar conta uns da vida dos outros, para que ninguém caia. Porque muitas vezes, eu tenho 2 filhos, vocês sabem, eu uso eles sempre como exemplo. Às vezes eles têm vontades e desejos que parecem bons para eles. Mas quando eu vou analisar, não são bons, vai ser um lugar que pode chegar à morte. E eu tenho essa responsabilidade de tomar conta da vida do meu filho. Nós temos a responsabilidade para tomar conta. Não é para ser fofoqueiro, não ficar se metendo na vida dos outros. Mas se você vê que o seu irmão está indo para um caminho de morte, nós temos que ser esse primogênito, esse irmão mais velho, esse que vai à frente e ajuda o seu irmão a sair desse lugar. Para quê? Para que ele não caia no buraco. Quando a gente traz uma direção, ou quando me trouxeram por 10 anos uma direção que eu queria voltar para o Brasil, por 10 anos eu fui ministrado para não ir, eu nunca recebi isso bem. 10 anos. 10 anos. Eu brigava com os meus irmãos que falavam que eu estava cego. E eu estava cego. A gente tem que ter sensibilidade e deixar o Espírito Santo falar através da palavra, da vida dos nossos irmãos, porque quando ele fala através de circunstâncias, as coisas são muito complicadas. Foi isso que aconteceu na vida de Esaú. O que veio para ele, ele perdeu a primogenitura. Ele perdeu o direito que Deus tinha estabelecido para ele. Ele nasceu primeiro, sabemos que Jacó estava agarrado no calcanhar dele, mas ele perdeu. Então, hoje, nós temos o privilégio de pertencer ao reino do Senhor. Nós vamos perder aquilo que o Senhor já deu para as nossas vidas, ou nós vamos poder nos santificar e falar, Senhor, eu sou irmão do Senhor Jesus, e eu vou andar no formato que Ele estabeleceu para a minha vida. Amém? Isso é um processo de santificação, separação desse mundo. Outra coisa que mancha a nossa santificação é a raiz de amargura. A raiz de amargura nos priva da graça, passamos a preferir as regras. Isso nos traz perturbação e contaminação no corpo de Cristo. A raiz de amargura ela é tão séria que ela pode ser percebida de longe. Ela nos afasta de Deus e nós passamos a nos colocar como vítimas. Passamos a ser juízes e fiscais do que está sendo feito no reino de Deus. Uma raiz de amargura. Uma simples raiz de amargura. Se é dentro de uma casa, tem a raiz de amargura de um dos filhos. Tudo que o pai falar, o filho vai estar julgando. Tem uma raiz de amargura. Tudo que a mãe falar, o filho vai estar julgando. Tem uma raiz de amargura. Nós temos que nos policiar para que essa raiz de amargura não faça morada nos nossos corações. Porque se eu estou com raiz de amargura, a palavra está me dizendo que isso é falta de santificação. Eu tenho que me prostrar diante do Senhor, apresentar para Ele, para que esse sentimento não venha mais no meu coração e não me impeça mais de receber aquilo que Ele tem para a minha vida. Tem raiz de amargura? Tem que ser tratado, tem que ser tirado. Está com o coração fechado? Tem que colocar para fora. Quando a pessoa está amargurada, eu falei o cara, né? Mas o homem ou a mulher, a pessoa está amargurada, ele passa a ser legalista. E eu ouvi esses dias uma ministração sobre lei e graça, que fez muito sentido para mim. A lei, ela nos mostra o que é certo e o que é errado. A graça nos mostra o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes, pelo direito e aplicando a lei, eu posso ser duro. Eu tenho direito. Mas isso vai ser bom pela graça, porque nós não vivemos mais no tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça. Quando aquela mulher estava para ser apedrejada, ou quando no Velho Testamento as pessoas eram pegas em adultério, eles tinham que ser apedrejados até a morte. Isso era certo ou errado? A gente vivia no tempo da lei, era o tempo da lei. Então, apedrejado até a morte, isso era certo ou errado? Era certo. Isso era bom ou era ruim? Era ruim. Então, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos legalistas a ponto de sufocar a graça que já nos alcançou. Muitas vezes essa graça já está em mim, muitas vezes não, nós fomos alcançados pela graça. Agora, por que eu vou me tornar um legalista a ponto de sufocar a graça exercendo o direito da lei?
tem graça. Isso aí, se eu aplicar a lei, eu vou salvar o meu irmão, eu vou levantar meu irmão, ou se eu aplicar a graça, eu vou exercer o perdão a ponto de resgatar o meu irmão e colocar ele em pé para que ele venha a ser um discípulo do Senhor. Então, cabe a nós exercer a graça o tempo todo. Nós ouvimos situações o dia inteiro, nós que aceitamos esse desafio de ser pastor. É interessante. A gente ouve muitas coisas. Muitas coisas. E tem hora que eu quero aplicar a lei rapidinho, porque se eu aplicar a lei, é mais rápido. A gente passa a régua e resolve. Next, passa a lei, passa a faca e... Para quem bebia achou, passa a régua, né? Resolve. Vamos, está resolvido. Mas o ponto é, nós vivemos o tempo da graça, eu tenho que aplicar a graça em todos os relacionamentos. Se eu consigo aplicar a graça, a vida de Jesus que habita em mim, que tem que habitar em mim, vai estar passando para a vida daquela pessoa, e a gente vai estar restaurando aquela pessoa. A gente não vai estar esmagando, não vai estar pisando o pavio que fumega. Então nós temos que ter... Isso aí ministrou demais no meu coração em uma frase que eu vi. A lei é certo e errado. A graça é bom ou ruim. O que eu quero fazer? O que é bom? O que é bom agrada a Deus. E se Ele me comprou pela graça? Nós vivemos tempos de semeadura, amém? Estamos falando aqui da colheita, o ano da colheita. Eu vou semear a lei, eu vou colher lei. Eu vou semear a graça, eu vou colher graça. Mas eu não vou estar preocupado com a minha colheita, eu vou estar preocupado com o meu chamado. Deus já nos chamou, nós somos a igreja dele, por onde a gente for, a gente vai estar falando do amor dele. O que eu tenho feito? Sou um fariseu? Com amor? Não podemos menosprezar a primogenitura. Esaú não se santificou e depois disso houve o remorso. Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Não vamos esperar para voltar ao Senhor, por causa da circunstância, porque nós estamos sendo advertidos por Ele, para que a gente ande na presença dEle. Amém? Ponto B, quebrantamento. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Nesse esconderijo a santidade e coração quebrantados. E olha a chave para entrar nesse esconderijo. Mateus 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vocês lembram daquela pregação que quem estava falando sobre o jugo e o fardo? Que já me atrapalhou no meu exemplo? Que eu falei... Porque o jugo é aquilo que amarra os dois bois, lembra? Né? Então, quando eu pego o jugo de Jesus, automaticamente eu vou colocar a cabeça no jugo de Jesus. Eu só vou fazer aquilo que Ele quer. Eu não vou fazer a minha vontade, que eu vou puxar para cá, mas a vontade dEle é soberana. A vontade dEle é soberana, Ele vai me levar para onde eu quiser. Todas as vezes que eu quiser olhar para um lado ou para o outro, Jesus vai, vem para cá, meu filho. O jugo dEle é leve, o fardo dEle é suave. Ele sempre deixou isso bem claro. O que a gente precisa fazer, igreja, em nome de Jesus, em momentos de angústia, em momentos de tristeza, em momentos de frustração, em momentos que você quer desistir, vá a Ele. Vá a Ele. Antes de pegar o telefone e ligar para alguém, vá a Ele. Ore antes. Fale tudo. Está com raiva de uma pessoa? Ora antes, fala tudo, escreve. Depois você rasga aquele papel, na hora que você ligar, você já tirou mais da metade da raiva. Mais da metade da raiva. Então, quando você ora e coloca diante dele todas essas circunstâncias e essas situações, a hora que você vai tratar uma situação, você já está leve, você já está aliviado, porque ele vem e substitui o peso, a tristeza, e traz a alegria dele. E ele nos lembra quem nós somos nele, para que nós fomos restaurados, para que nós estamos sendo estabelecidos como corpo, a necessidade de nós andarmos unidos e ligados, de tratar as nossas diferenças, para que o reino seja estabelecido. Vamos a Ele. Amém?
1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é um versículo interessante, na verdade todos os versículos são. Eu ouvi uma palavra aplicando nesse versículo, lançando sobre ele, daí fala assim, do exemplo do basquete, lança a bola. Mas daí, como eu sou um jogador de futebol profissional, e tenho, as pessoas aqui todas me conhecem, e quando eu estou num campo de futebol, a hora que passam a bola para mim, eu fico igual aquele desesperado. Eu não sei o que fazer com aquela bola. Sabe, pensa num cara ruim de futebol, esse sou eu. Então, eu pude aplicar na minha vida com muita ênfase. A hora que a bola veio para mim, eu falei, e agora, o que eu faço? No momento de ansiedade, a gente está assim, Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Daí eu não vejo a hora de achar alguém que é melhor que eu, que não é difícil, para eu lançar a bola para ele, para que ele faça alguma coisa correta. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, está no momento de, igual o Márcio com a bola no pé, não sabe o que fazer, está desesperado, está ansioso, lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu sei o que fazer com essa ansiedade, e quando eu lanço sobre ele, eu recebo o refrigério. Gente, funciona, não é? Agora, nós lemos às vezes muitos versículos, mas a gente consegue extrair pouca vitamina. A gente precisa conseguir ler um pouco e falar, caramba, o que ele está querendo dizer com esse negócio? Mas essa para mim foi uma palavra, foi uma revelação. Lança sobre ele. A bola vem no meu pé e eu já começo, às vezes eu caio sozinho e torço o pé. Vocês riem, mas já aconteceu aqui, na igreja. Então, isso funcionou e me trouxe um ensino muito grande. Então, na hora que eu não sei o que fazer, o que eu fazer? Eu vou lançar sobre ele. Está complicado? Vou lançar sobre ele a minha ansiedade, porque eu sei que ele sabe o que fazer com isso. Ele sabe como ministrar a minha alma. Agora, se eu vou andando só, o problema é grande. Queridos, a chave está em lançar e entrar nesse esconderijo e lançar sobre ele. Agora tem uma coisa que é muito séria, está aí, ó, deixar proteções antigas. Anota aí. Nós temos 20 anos de ministério, o Ministério Vida com Vida, e nós andamos com esse ministério aproximadamente 15 anos. Depois, com 13, nós realmente casamos, nos fundimos, passamos a ser um ministério só. E várias estratégias que nós caminhamos até aqui funcionaram. Existem estratégias que a gente está reavaliando e vendo, poxa, de repente tem áreas que precisam ser mudadas. Só que nós temos uma dificuldade grande em mudar. Em abrir mão daquilo que funcionou até agora, que começou a dar defeito até agora, depois de 20 anos. Mas existe uma necessidade que nós viemos deixar as proteções antigas. Quando a gente pega o exemplo de Josué, todo mundo conhece muito bem essa história, a gente já pregou diversas vezes também, que Josué venceu a batalha de Jericó com uma estratégia dada por Deus, cercar a cidade, rodear uma vez por dia a cidade de Jericó, com os levitas na frente. Aí no 7º dia eles rodearam 7 vezes a muralha, tocaram a trombeta, a muralha caiu, e foi uma vitória maravilhosa, eles seguindo direitinho a vontade do Senhor. Quando chegou diante da batalha de Ai, Josué não se santificou, não procurou a Deus, havia pecado no meio do povo, e eles falaram, a cidade mandou os espias foram à frente, viram o que estava acontecendo e falou, não precisa de muita gente, vamos com menos gente. E eles perderam muitos soldados nessa guerra, porque ele não se santificou, ele não buscou a Deus, ele usou uma estratégia antiga, ele achou que ele já sabia guerrear. No reino de Deus, nas nossas vidas, não tem quem já saiba fazer não. A nossa submissão e a nossa dependência do Senhor é total, todos os dias, a cada manhã. Porque se Ele não quiser, é só fecha o ar, acaba a nossa história. Mas a nossa dependência dEle tem que ser total, para que Ele nos dê uma estratégia para aquele dia, para cada dia, basta cada dia o seu mal. Então, se eu recebo a estratégia correta, eu estou me santificando. Se eu fecho os meus ouvidos e acho que já sei fazer, eu não estou santificando o nome do Senhor. Moisés não santificou o nome do Senhor quando ele pegou o cajado e tocou a rocha. Teve consequência. Então nós temos que estar sempre dependentes do Senhor e não usar sempre as mesmas estratégias.
Se eu usar a mesma estratégia, eu vou criar uma doutrina. E o Senhor não quer que a gente faça isso. Ele quer uma dependência total e real dele, para que a gente possa vencer todas as batalhas com as suas ferramentas. Amém? O exemplo da arca de Noé, em Gênesis 5:32. Era Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis 6 diz, era Noé de 500 anos, quando gerou os seus 3 filhos. Em Gênesis 6, então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, e nela fará os compartimentos, e calafetará com betume por dentro e por fora. Em Gênesis 7:6 diz: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. O versículo 24 diz: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 8:15. Então disse Deus a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Deixar as proteções antigas. Imagina a vida de Noé. Então, com 500 anos, ele teve os 3 filhos. Com 600 anos, veio o dilúvio. Falam que ele ficou envolvido com a arca entre 100 e 120 anos. Não importa, foi muito tempo. E ele ficou envolvido com a arca 100 anos e usou 150 dias. Daí Deus fala para ele assim: acabou o tempo da arca. Sai da arca, é uma nova fase. Às vezes a gente anda com ferramentas antigas e a gente vem aplicando as ferramentas antigas, vem aplicando as estratégias antigas e nós temos dificuldade de sair. Como é que eu vou viver 100 anos envolvido com a arca, usar ela por 150 dias e Deus está de brincadeira comigo? Né? Está de brincadeira. Eu dei minha vida por essa arca e agora eu tenho que abrir mão. Mas quando Deus fala, a gente tem que estar sensível à vontade dele. Senão a gente vai ficar com a arca num terreno seco, sem o que fazer com aquela arca. Vai fazer um museu. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Não ter dificuldades em abrir mão de estratégias antigas. Cuidado para não se remover os marcos antigos, porque todos os marcos antigos foram estabelecidos por Deus. Mas estratégias antigas, a gente precisa ter a sensibilidade espiritual para deixar as estratégias antigas e pegar as novas. A cada dia existe uma nova estratégia. Quais são as estratégias que a gente tem andado? Sendo que nós fomos criados em Aion. Eu fui criado em Aion, toda a minha estratégia é de Aion. E eu estou sendo reprogramado. Né? Então hoje eu tenho 45, eu sei que não parece. E eu tenho 50, né? E eu conheci o Senhor com 24. Olha, já tem 21 anos. Mas 24 anos da minha vida, eu vivi nesse mundo complicado e com as estratégias complicadas. E às vezes eu estou aqui dentro querendo aplicar estratégias do passado. Lá no passado a gente voltava o velocímetro do carro, né, para vender o carro com baixa milha. Tinha um conhecido meu que fez isso. Tinha um conhecido meu. Aion, mundo caído. E interessante, daí uma pessoa veio olhar o carro, ele olhou o carro e falou assim: uau, tá só com 60 mil quilômetros ou 40 mil quilômetros. E já acabou o pneu? Ai. Então, volta o velocímetro, mas troca os pneus, né? Se quiser enganar os outros. Tem que... Aion quer fazer o crime e às vezes não faz nem o crime perfeito, mas a gente tem que trocar as estratégias. No reino de Deus existe uma estratégia diferente. Amém? Noé poderia ter negado abandonar a arca, mas obedeceu e povoou a terra. Nós somos fruto disso, viu? Seja grato a Noé também. Sansão para deixar a queixada. No livro de Juízes, conta a história de Sansão, que ele amarrou as 300 raposas pelo rabo, colocou fogo no rabo das raposas e soltou no acampamento dos filisteus, na plantação, e queimou toda a plantação dos filisteus. E eles ficaram doidos, os filisteus ficaram doidos. Quem fez isso? Quem fez isso? Daí falaram que foi Sansão.
Daí os parceiros de Sansão vieram a ele porque queriam matar Sansão. E Sansão falou assim: beleza, vocês podem me entregar a eles, mas não me mate, só me entregue. Amarraram Sansão e foram entregar aos filisteus. Sansão chegou lá, ele começou a guerrear, o Espírito de Deus veio sobre ele, Sansão quebrou as cordas que estavam prendendo, achou uma carcaça de jumento, que está no versículo 15 de Juízes 15. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Ele começou a exaltar essa queixada, ele achou que com a queixada ele matou 1000 homens. Então, se ele tivesse um AR-15, um fuzil, alguma coisa assim, ele realmente teria matado 1000 homens. Mas Sansão não existe um homem que possa matar 1000 homens com a queixada de jumento. Só se ele tiver o pensamento dessa queixada. Não tem como ele matar 1000 homens se Deus não estivesse com ele. Quem matou e quem fez ele prevalecer foi Deus. Ele começou a exaltar a queixada. E ele separou até um lugar e falou: esse lugar vai se chamar queixada. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada próximo ao local chamado Ramate-Lei. Então ele exaltou a queixada, ele exaltou o lugar, e ele não reconheceu nesse momento que quem havia matado havia sido Deus, não ele e nem a queixada. Sansão estava, só que ele teve sede, Sansão estava com muita sede, e aí ele foi clamar ao Senhor, porque o que ele deveria ter feito naquele momento era falar assim: Deus, o Senhor matou esses homens, eu não teria como matar, eu não teria como fazer. Ele não reconheceu, exaltou a queixada, fez um poste para a queixada, separou um lugar, mas não exaltou a Deus. E logo a humanidade dele veio, caiu sobre ele. Assim que a humanidade veio, ele pegou e começou. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada Enacoré. Repete comigo: Enacoré. E ainda está lá em Lei. Por um momento de cegueira, ele achou que ele tinha feito aquilo. No momento seguinte, ele teve sede e viu que ele dependia completamente do Senhor. Isso eu vejo que foi uma misericórdia grande do Senhor, porque muitas vezes a gente vê que a gente pode caminhar, daí Ele permite a gente passar uma sede, para que a gente se prostre novamente diante dEle e receba dEle a proteção, receba dEle a santificação, receba dEle a capacitação. E ele clamou, e assim que ele clamou, o Senhor veio e deu água. Deu água. Enacoré. Lá é chamado a fonte do que clama. E esses temos que ser nós, aqueles que no momento de cegueira a gente venha poder ir a Enacoré e prostrar diante do Senhor para receber dele aquilo que ele tem, a fonte da água viva, a fonte que transforma. Amém? Gideão passou por uma situação semelhante. Ele foi para uma batalha, o Senhor desafiou ele, ele fez todos os testes com o Senhor. Senhor, quem sou eu? Sou o menor da minha tribo. O Senhor está me chamando para liderar um povo para ir para uma guerra. Ele fez todos os testes com o Senhor, o teste da lã seca, da lã molhada. E tudo isso o Senhor veio respondendo a ele, respondendo a ele, respondendo a ele. E daí eles iam para uma batalha. E eles estavam com essa batalha, começou ela com 32.000 homens. E o Senhor falou para ele: não vá com 32.000 homens. Porque senão vocês vão achar que quem venceu essa batalha foram a força dos braços de vocês. Então, de uma forma, diminuíram, foram 22.000 homens, foram embora. Depois Deus ainda falou para ele assim: ainda tem muita gente, 10.000 homens é muita gente. E Deus falou: vá ao rio, peça para que eles bebam água. E eles foram beber água.
Daí falou, aqueles que se ajoelharam, manda de volta para casa. O que eles pegaram a água, beberam igual cachorro, beberam. Enquanto bebiam água, vigiavam, fica com você. E nisso aí ficaram 300 homens. E Deus deu uma estratégia a eles, para que eles fossem, dividissem em 3 grupos. E eles venceram essas batalhas. Eram milhares de homens. Eles venceram essa batalha. Logo depois disso, eu quero ler um pedaço que está aqui em Juízes 8. Gideão foi exaltado por toda a nação dele, por todo o povo dele. E falou para ele assim: Gideão, seja você rei sobre nós. E reine você. E ele falou assim: eu não vou reinar sobre vocês, e nem meu filho vai reinar sobre vocês. O que Gideão fez ali? Ele feriu mais uma vez, igual os outros homens, a santidade do Senhor. Ele não se prostrou diante de Deus para perguntar se ele deveria ou não ser rei sobre aquele povo. A dependência que nós temos que ter do Senhor, ela tem que ser total. Não tem nada, não existe nenhuma estratégia na minha vida que eu possa fazer sem me prostrar diante dele e perguntar: Deus, qual o caminho que eu devo seguir? Gente, o lugar do esconderijo do Altíssimo é o lugar onde há santificação e quebrantamento. Daí eu estou protegido com ele. Todas as vezes que eu não santifico o Senhor, que eu não busco a presença dele, eu estou deixando de santificar. Daí eu estou exposto a fazer a minha vontade, e isso tem consequência. Então nós, igreja, que a gente venha ser esses que se prostra diante dele, que para as coisas mínimas, eu tenho que gastar $1.000, tem 100 mil no banco, amém? Fala: Senhor, eu devo gastar esses $1.000? Eu devo semear esses $1.000? Eu devo abençoar tal pessoa? Eu devo comprar isso? O dinheiro é meu, eu sei fazer. Mas na verdade o dinheiro não é meu, não. O dinheiro está em meu poder, o dinheiro é dele. Nós temos um costume de devolver 10% para o Senhor. Não estou pregando sobre dinheiro, não. Mas a gente tem que lembrar que 100% é dele. Tudo é dele. E a gente não pode continuar andando segundo o Aion, segundo o costume desse mundo. Eu faço o que eu quero. Olha o que aconteceu com Gideão. Ele recebeu do povo. Ele falou: não vou ser rei sobre vocês e nem meu filho, mas eu quero os brincos de vocês, eu quero o ouro. E com esse ouro ele fez um colete sacerdotal. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade. Fez um poste em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Todas as vezes que nós não nos prostramos ao Senhor, nós não clamamos a Ele, nós podemos fazer alguma coisa que a gente venha a adorar, e isso leva a nossa casa para um desastre total. Então que a gente venha ter essa sensibilidade para que a gente possa não sair da presença do Senhor e não agir com armas humanas, se santificar e ter um coração quebrantado, para que a gente habite sempre no esconderijo do Altíssimo, amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar. A conclusão diz assim: há um lugar seguro aos pés do Senhor Jesus, lugar de santidade e quebrantamento. Vamos usar as ferramentas que Ele nos dá, mas não ponhamos nelas a nossa segurança, pois morreremos de sede. Clamemos e Ele nos ouvirá, e nos saciará a sede e enacoré. Tudo que Ele nos deu foi suficiente para a gente andar até aqui. Agora é hora da gente clamar mais a Ele, para nós recebermos ferramentas novas, ferramentas que Ele vai nos direcionar para a nossa próxima fase. O que me fortificou até aqui, pode ser que não me fortifique mais, para eu andar mais a próxima milha. E o Senhor quer renovar isso sobre as nossas vidas. Ele quer abrir a fonte do que clama, a fonte Enacoré. Eu quero levantar um clamor aqui nessa manhã. Enquanto os nossos irmãos ministram um louvor,
Vamos orar. Quem quiser, vem aqui na frente para que a gente venha clamar ao Senhor, para que Ele venha derramar da fonte Enacoré sobre as nossas vidas, que a gente possa habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém?